Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula é cultura, né? Então, nós vamos começar uma introdução à cultura e nas aulas seguintes vamos avançar com o tema, né? Esse tema está proposto aí no currículo paulista, né? Do governo do estado de São Paulo para aulas do primeira série do ensino médio, ok? Então, vamos refletir aí um pouquinho o que é a cultura. O que significa cultura? Quando se fala em cultura, muitas vezes a gente encontra vários significados, né? Por exemplo, essa pessoa não tem cultura. Quando alguém afirma isso, está fazendo a cultura ter o significado, muitas vezes, de conhecimento, né? Então, muitas vezes o senso comum fala nessa expressão, né? Uma pessoa não tem cultura ou essa pessoa é culta, né? Vamos pensar assim. Isso está fazendo uma relação com o conhecimento que essa pessoa tem ou não tem, né? Numa maneira geral, a cultura ela tem a ver com a questão da inserida na sociedade. Todo mundo tem cultura, né? Todas as pessoas, todas as nações, ela tem cultura, né? Então, falar que uma pessoa não tem cultura, né, seria em certa medida um erro, né? Um erro. Então, para entender melhor esse assunto, né, nós precisamos examinar aí essa relação cultura, sociedade, como que está essa situação. Então, deve-se investir mais em cultura. Quando a gente faz essa afirmação, né, deve-se investir mais em cultura. O que, que isso significa? Você pode perceber que toda a grande parte das cidades, dos estados e também no Brasil tem o Ministério da Cultura, tem a Secretaria da Cultura. Então, o que, que significa isso? Aí muitas vezes cultura tem a ver com, vamos pensar assim, eventos ligados à música, eventos ligados aí a a falar sobre um pouquinho do Brasil, né? Um pouquinho aí da questão, por exemplo, mostrar uma feira de vestimentos, alguma coisa nesse sentido, né? Então, muitas vezes, quando se fala em cultura, se pensa em museu, né? Para que pudesse, para entender um pouquinho do passado, entender como que funciona uma determinada sociedade, né? Então, quando se fala em deve se investir mais em cultura, normalmente essas secretarias, ministérios, eles visam aí políticas públicas para mostrar um pouquinho da cultura, né? No sentido de nação, no sentido de, que nem um exemplo, cultura afro-brasileira. Se você faz uma exposição, né, uma exposição cultural afro-brasileira, você vai falar toda essa questão do negro no Brasil, desde o período escravocrata. Então, é esse tipo de evento. Você vai falar de, um exemplo, cultura no questão de shows musicais. Então, você vai ter lá, normalmente, os shows, essas palestras, museus, esse tipo de coisa são organizados por esse tipo de secretaria, né? Então, quando se fala devemos investir mais em cultura, está se falando em políticas públicas, né? Nesse sentido, né? E nesse sentido mais amplo, né, cultura, e isso que nos interessa nessa aula, são padrões de comportamento, crenças e valores, os conhecimentos e os costumes que caracterizam um grupo social, que fazem com que cada membro de um mesmo grupo interprete o mundo de modo mais ou menos parecido. Então, é esse sentido mais amplo que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, né? Quando se fala em cultura de um povo, o que, que nós queremos perceber desse povo, né? As crenças, os valores, costumes, alimentação desse povo, qual que é a religião, né? Então tem tudo isso aí tem uma relação com a cultura, né? Biologicamente somos iguais, né? Antropologicamente,
Cada agrupamento humano tem sua cultura e as suas particularidades. Então, no mundo, nós temos aí várias nações, várias sociedades com cultura diferente. Né? Isso a gente tem que ter em mente. Biologicamente, nós somos iguais, mas a cultura faz com que nós tenhamos aí, agimos, pensamos, nos vestimos, comemos coisas diferentes de outros lugares, né? E aí nós vamos avançar um pouquinho na questão histórica. Lá para o século XIX, a Europa era considerada o topo da evolução social de outros continentes, né? A Europa era considerada, vamos colocar assim, o local onde estão as nações mais evoluídas. E nesse sentido, eles acreditavam que todas as sociedades iam caminhar para aquele padrão social europeu do século XIX, né? Então eles classificavam que a cultura deles era melhor do que as culturas de povos primitivos, né? Então veja, aí existia como se um certo preconceito por parte dos europeus em relação às outras culturas, por eles acreditarem no século XIX que a cultura ela evoluía, né, num tal ponto que o padrão europeu era o mais alto da cultura da humanidade no planeta. Né? Então, os povos da América, da Ásia, eles tinham culturas, no entendimento do século XIX da Europa, inferiores, né? E aí tem uma palavrinha que eu gostaria de trabalhar com vocês, que é alteridade e identidade. Identidade é a relação de pessoas da mesma localidade com a mesma cultura. E alteridade é o respeito à cultura diferente, né? Então nós temos a nossa identidade, que é, vamos pensar no Brasil, né? No Brasil, grande parcela do brasileiro ele é cristão, né? Se vocês forem ver nas escolas, a forma de vestir basicamente todo mundo veste da mesma forma, né? A culinária é semelhante em grande parte do território nacional, né? E isso até dentro do Brasil tem culinária diferente, modo de se vestir diferente, né? Então, isso a nossa identidade seria. E a alteridade ela é diferente da identidade. A alteridade é o respeito à cultura do outro, né? Então, esse que é a relação entre as culturas, né? Nós temos que tratar com respeito, né, a cultura do outro, né? No mundo globalizado, parece haver uma tendência de uniformização de valores e crença. A cultura de massa igualaria todos os homens, levando-os a pensar do mesmo modo. No entanto, sob essa aparente padronização cultural está o desejo de vários grupos em afirmar suas identidades. São mulheres, gays, negros, índios, imigrantes, lutando por um espaço em nossas aldeias globais, né? Nossa aldeia global. Então veja bem, hoje nós temos uma cultura de massa. O que é essa cultura de massa? Onde que é? Você percebe aí, por exemplo, nos filmes comerciais, né? É cultura de massa, todo mundo assiste. Então busca-se muitas vezes um padrão, né? Então você percebe que mesmo distante dos Estados Unidos, nós temos, em certa medida, uma forma de se vestir semelhante, né? O mundo ocidental se veste em certa medida de forma semelhante, né? E isso é consequência justamente dessa cultura de massa, né? Que busca em certa medida uma padronização. Isso é interessante. Quando você tem uma padronização social muito grande, né? Isso favorece, por exemplo, a comercialização de produtos. Se você tem um grande número de pessoas que consomem a mesma coisa, né, você pode fazer em larga escala e, por exemplo, esse produto ele fica mais barato. Então é uma das vantagens e um dos objetivos quando se busca uma cultura de massa. No entanto, existem, vamos colocar assim, segmentos da sociedade que buscam, em certa medida, romper com esse padrão social, né? Busca romper com esse padrão social que, em certa medida, é
colocado de forma coerciva em toda a sociedade, né? E uma coisa interessante aqui, deve-se respeitar culturas diferentes, né? Não existe uma cultura superior à outra. Isso eu vou reforçar muito, né? Que a grande questão aqui é o respeito à cultura do outro. Nós não somos a melhor cultura e não somos a pior. Nós só temos a nossa cultura. E nós devemos ser respeitados por ela e devemos respeitar o outro também por esse mesmo motivo. Aí a gente entra também numa questão da etnia, né? Que são grupos de indivíduos que se diferencia por sua especificidade sociocultural, né? Refletida principalmente na língua, na religião e na maneira de agir. Então, quando você fala, olha, é da tal etnia, você pode ver que existe um padrão, em certa medida as pessoas falam o mesmo idioma, professam a mesma fé, e a forma de agir é semelhante, né? Mas lembrando aqui, né, não existe cultura inferior ou superior. Nós devemos ter a unidade humana, o ser humano, ele é único na diversidade, né? O que nos difere dos restantes dos animais, uma das coisas é a racionalidade, e pela racionalidade nós conseguimos ter sociedades totalmente diferentes. Nós não somos como formiga. O formigueiro se comporta igual no Brasil e o formigueiro se comporta igual na África, se comporta igual na Ásia, na Europa. O comportamento da formiga é o mesmo. Nós não, nós temos racionalidade. E nesse momento da nossa racionalidade, da nossa subjetividade, nós também fazemos cultura, no sentido de pensar diferente, professar a nossa fé diferente, de agir diferente, né? Mas todos nós somos seres humanos. E é na diversidade que nós somos uma unidade, uma espécie humana, né? E nós temos sempre essa busca pela afirmação na diferença, né? O diferente busca se autoafirmar, né? O que nós percebemos são elementos semelhantes no que tange à cultura, né? Religião, culinária, organização política. Então nós percebemos em todas as culturas traços, vamos colocar assim, a religião pode variar, mas sempre tem uma religião, ou ausência, vamos pensar assim, né? Dificilmente você não tem um povo que não tem a sua religião, né? Você pode ter dentro daquela nação alguns que não acreditam em Deus. No entanto, uma grande parcela crê, seja da forma que cada nação, cada etnia tem, né? Culinária, todo ser humano come, né? E cada povo tem a sua culinária, isso é interessante, né? E também a questão da organização política. Nós, como eu falei para vocês, nós não somos formigas, nós nos organizamos de formas diferentes. E isso também afeta as relações políticas. Cultura e dominação, né? A questão da padronização cultural, como nós falávamos, né? A cultura interfere diretamente na nossa vida. Nós nascemos e estamos postos, nós somos, vamos colocar assim, nós somos jogados em um mundo pronto, em uma sociedade que já está posta. Então, nos primeiros momentos da nossa vida, nós estamos absorvendo a cultura. Se você pegar aí ao longo da nossa vida, nós nos comportamos de forma semelhante aos que habitam entre nós, né? Então, isso, em certa medida, a cultura, o local que nós nascemos, nós absorvemos a cultura do local. E isso é natural, né? Tá longe de ser um determinismo que toda cultura tende a um único fim, vai chegar lá, que é aquele padrão europeu que eu estava falando para vocês da questão do século XIX, né? Então, os padrões culturais existem quanto pessoas em uma mesma sociedade estão sujeitos a mesmas formas de coerção. Então, em certa medida, o padrão cultural, vamos pensar assim, existe um padrão dominante, né, numa sociedade, um padrão dominante cultural, né, e isso é feito de forma coercitiva. Vamos colocar assim, existe em toda a sociedade uma cultura hegemônica, né? Aquela dominante, né?
E, em certa medida, essa cultura dominante, ela é coercitiva, ela vai coagir as pessoas daquele grupo social de agirem daquela maneira. E é uma coerção branda, não é um negócio muitas vezes perceptível, né? É, de certa medida, uma coisa branda. Você está sofrendo essa coerção social e muitas vezes nem percebe. A padronização cultural é inevitável, no entanto, ela é perigosa, pois gera formas de conduta. Pode gerar um preconceito na existência de uma cultura superior. Uma sociedade economicamente ou militarmente mais forte pode submeter outros povos à sua cultura. Isso acontecia muito quando se tinha guerras, né? Vamos pensar assim, né? Pegar na antiguidade, existiam muitas guerras e às vezes existia a submissão cultural do povo mais forte, né? O povo mais forte trazia a sua cultura. No entanto, existe uma coisa interessante, que toda vez que você se relaciona com uma outra cultura, você muda a sua própria cultura, porque você vai ver elementos, você acaba, até o dominante, acaba em certa medida absorvendo um pouco da cultura do dominado. Mas o dominante, ele tem muito mais força para impor a sua cultura, né? Nos dias atuais, a dominação cultural é mais sutil, né? No caso de guerras, como eu estava falando, né? Opa, passou aqui, volta. Os meios de comunicação é um instrumento muito eficiente para a dominação cultural. Globalização contribui para uma massificação cultural. Em um mundo capitalista, é melhor para a produção de mercadorias uma padronização. Aquilo que eu falei, né? Você tem aí uma cultura dominante, né? E para a produção de produtos é muito mais fácil você ter um padrão de consumo do que ter várias formas de consumo. Então é muito mais barato produzir para uma grande massa, né? Uma coisa interessante dessa questão do meio de comunicação e da globalização, no passado, talvez pela pouca idade de vocês não vão nem lembrar, existia uma novela chamada Rei do Gado, passava na Rede Globo no horário nobre. Quando saiu a novela Rei do Gado, o que tinha de gente vestindo chapéu, fivela de cinta, aquelas fivelonas de frigideira, a novela foi pro ar, gerou uma forma de as pessoas se vestirem, né? Então afetou a cultura do Brasil inteiro. Também tem uma outra novela, Caminho da Índia, né? Tem na mesma emissora de TV e no mesmo horário. As mulheres começaram a se vestir com adornos da cultura da Índia, né? É interessante que eu estou dando esses exemplos para mostrar essa questão da cultura de massa, né? Da dominação cultural que muitas vezes acontece e a gente nem percebe. E agora nós vamos falar um pouquinho da questão da resistência. Embora não seja tarefa fácil, né? Os povos geralmente buscam, de alguma forma, né, a resistência à dominação, né? Então, quando um povo percebe essa dominação, em certa medida, busca se romper essa dominação, né? Então, é nesse momento também que a cultura pode sofrer alteração, né, na forma de agir, na forma de pensar, né? E a cultura, uma coisa interessante da cultura é que ela é dinâmica, né? Ela não é estática. Você não tem uma cultura, um povo começou com uma cultura e vai até o fim. Como eu falei, até nas relações de poder, o dominante sofre também influência do dominado, né? O dominado em menos, mas pode também interferir da forma de agir, da forma de pensar do dominante, né? É praticamente impossível imaginar a existência de um sistema cultural que seja afetado apenas pelo mundo interno, a mudança interna. Isso somente seria possível no caso de um povo totalmente isolado pelos demais. Então veja, como eu falei, se até o dominante sofre influência do dominado, para que não haja uma interferência na cultura um do outro,
você tem que morar numa ilha, né? Você tem que morar numa ilha para nunca sofrer influência externa e não se relacionar com outros povos, porque no momento que você se relaciona com outros povos, nós temos aí esse contato, né? E aí acaba afetando a cultura das pessoas, né? E aí nós temos a questão da padronização cultural, povos mais poderosos, né? Versus a manutenção das identidades, né? Então, como eu falei para vocês, nós temos hoje, vivemos numa globalização, né? E nessa globalização o que se busca é uma forma uniforme, homogênea de cultura, né? No entanto, muitas vezes alguns grupos sociais resistem a essa manutenção aí das identidades, né? Isso é louvável. Vou dar um exemplo aqui dos povos indígenas, né? Quando os colonizadores chegaram na América, eles tinham uma forma de conduta de agir. Hoje, nós percebemos que a influência da cultura indígena foi, em certa medida, a influência da cultura dos colonos, dos dominadores, afetam a cultura indígena, né? Que é o povo, vamos dizer assim, mais fraco, né? E em certa medida, laços aí da cultura do dominante, hoje a gente percebe em grupos indígenas que se teve contato, né? E essa resistência cultural, ela gera conflitos armados ou não, né? Isso, em certa medida, esse conflito, ele pode ser, se for só no campo das ideias, sadio, né? No entanto, se for no campo, vamos colocar assim, da imposição, pode ser nocivo para uma sociedade, né? E assim, né? Hoje nós podemos ter interação cultural e buscar não perder a nossa identidade, né? Eu acho interessante essa troca entre as culturas, né? Conhecer a cultura do outro, né? Para poder respeitar e não achar que a sua cultura é a mais apropriada, né? Então essa interação entre as culturas é interessante. Aqui fala um pouquinho da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas, né? Para a Educação, a Ciência e a Cultura, em sua 33ª reunião, celebrada em Paris, no dia 3 a 21 de outubro de 2005, afirmando que a diversidade cultural é uma característica essencialmente da humanidade, ciente que a diversidade cultural constitui patrimônio comum da humanidade a ser valorizado e cultivado em benefício de todos, né? Então aqui é um reconhecimento internacional dessas variações culturais que nós devemos ter, né? E por fim, quero deixar aqui uma atividade para vocês, né? Vocês vão fazer um trabalho, né? E o que vai ser colocado nesses? O que vocês vão precisar colocar? Vocês vão pegar um povo diferente do nosso. Aí vocês vão pegar, sei lá, vamos pegar um exemplo do Oriente Médio. Você vai pegar a organização política, religião, principal esporte, símbolo nacional, moeda, alguma curiosidade, culinária, festa popular, né? Então tem todos esses elementos, né? Que eu gostaria que vocês trouxessem aí. Nós vamos e eu que gostaria de ver, né? Vamos tentar aí de forma online, né? Interagir para que nós possamos aí ver as outras culturas como elas são, né? Muito bem. Por hoje é isso, né? Essa foi nossa aula aí sobre cultura, introdução à cultura, e nas próximas aulas falaremos um pouquinho mais sobre o assunto. Um abraço.